Antes da civilização, antes mesmo da palavra, o homem vagava pela escuridão. O mundo era frio, repleto de ruídos e sombras. As feras reinavam, e o fogo ainda era apenas um mistério distante, algo que surgia e sumia nos céus. Foi nesse tempo que nasceu Naru, um caçador diferente. Ele observava mais do que caçava, sonhava mais do que dormia. Certa noite, uma tempestade iluminou o horizonte e algo queimou no alto da colina. A curiosidade o guiou até lá. No topo, uma árvore ardia. O calor o afastava, mas a luz o atraía. Fascinado, Naru pegou um galho em chamas e correu. Descobriu que o fogo podia ser levado, guardado, alimentado. Pela primeira vez, a humanidade domava algo que antes pertencia aos deuses. O clã se reuniu ao redor daquela chama. Medo, espanto e encanto se misturaram. O fogo os aquecia, espantava feras e transformava a noite em dia. Naru passou a ser chamado de aquele que roubou o sol. O fogo tornara-se um símbolo de poder, de proteção e de esperança. Mas logo veio a compreensão. O fogo podia destruir tanto quanto salvar. Uma faísca no vento bastava para que tudo ao redor virasse cinzas. O homem havia descoberto o poder, mas ainda não o controle, a chama e o medo. Com o tempo, o clã aprendeu a manter o fogo aceso. Ele se tornou o centro de tudo: caçar, cozinhar, forjar e reunir. As noites deixaram de ser tempo de medo e tornaram-se tempo de histórias. Nascia ali o primeiro elo entre o homem e o mistério. O fogo revelou ao homem algo novo: a memória. As chamas inspiravam lembranças e palavras. Naru começou a desenhar nas paredes da caverna o que via: caçadas, tempestades, sonhos. Sem perceber, criava os primeiros traços da linguagem. Outros clãs ouviram sobre aquele poder e vieram ver. Alguns queriam aprender, outros roubar. Surgiram as primeiras alianças e as primeiras rivalidades. E o fogo que unia também dividia. Mas em meio às cinzas, algo mudou para sempre. O homem percebeu que podia moldar o mundo ao seu redor, que podia criar. E naquele instante, quando o frio se afastou e o medo deu lugar à luz, o homem deixou de ser apenas um animal entre tantos. Tornou-se criador de destino. A Era das Tribos. O fogo transformou tudo. Com ele vieram as primeiras aldeias. O homem deixou de vagar e começou a permanecer. O frio já não o dominava e as feras mantinham distância. Ao redor das chamas, os grupos se fortaleciam. Caçavam juntos, cozinhavam juntos e observavam os ciclos da lua e das estações. Aos poucos entenderam que a terra se renovava, e assim nasceu a agricultura. As tribos deixaram de seguir a caça e passaram a plantar. As cabanas tornaram-se casas de pedra e barro, e os cães selvagens, companheiros fiéis. O fogo passou a ter um novo significado. Agora ele cozinhava o alimento, endurecia ferramentas e moldava metais. Com a fartura veio o pensamento. O homem começou a imaginar o que havia além da vida. Nasciam os primeiros deuses, do trovão, da chuva, do sol. As pinturas deixavam de contar apenas caçadas e passaram a registrar crenças e sonhos. Mas com o crescimento, vieram as disputas. Tribos guerreavam por terras e recursos. O sangue se misturava ao barro. As vitórias e derrotas moldavam a inteligência e a estratégia. Foi nesse equilíbrio entre o medo e o conhecimento que o homem começou a se reconhecer como senhor da terra. O nascimento das cidades. Com o tempo, as tribos tornaram-se vilas e as vilas cidades. Às margens dos grandes rios surgiram os primeiros impérios: Mesopotâmia, Egito, Índia, China. O homem dominava a colheita, o comércio e o metal. Criou a escrita para registrar, a arquitetura para proteger e a lei para governar. O fogo agora movia fornos, moldava armas e sustentava civilizações. As cidades cresceram como organismos vivos, cheias de sons, templos e ambição. O poder passou das mãos do clã para as mãos dos reis, e com ele nasceu a desigualdade. Mas também floresceu a arte, a música e o pensamento. O homem começou a olhar para o céu não apenas com medo, mas com curiosidade.
As estrelas, antes morada dos deuses, tornaram-se mapas para os viajantes e inspiração para os sábios. A humanidade dava seus primeiros passos rumo à razão, sem perceber que a mesma chama que iluminava também podia consumir. O domínio do fogo. O fogo se espalhou pelo mundo como um novo amanhecer. Em cada vale e montanha, chamas brilhavam contra a noite, marcando o despertar da humanidade. As tribos se reuniam em torno da luz, compartilhando histórias e sonhos. O fogo uniu os homens, deu-lhes segurança e fez nascer as primeiras comunidades. Sob sua chama, o homem aprendeu a confiar, a criar e a imaginar. Mas o fogo ensinou mais que união. Ensinou poder. Endureceu lanças, moldou metais, forjou armas. O que antes era apenas sobrevivência tornou-se domínio. E com o domínio veio o orgulho. Naru, agora velho, via as chamas crescerem e temia o que viria. Reuniu o clã e falou: o fogo é o espelho da alma. Pode aquecer ou destruir. Queimar é fácil, criar é sabedoria. Na manhã seguinte, desapareceu na floresta. Alguns diziam que buscava os deuses para devolver o dom que roubara. Outros acreditavam que se tornou parte do fogo. Restou apenas um círculo de cinzas e um sussurro no vento. A chama eterna. Os séculos passaram. O fogo nunca se apagou. Ele iluminou cavernas, vilas e cidades. Moveu impérios, forjou espadas, ergueu civilizações. Mas com o tempo, o homem esqueceu sua origem. Passou a usar o fogo sem reverência, esquecendo o medo e o respeito que o criaram. Ainda assim, cada chama traz um eco distante, o sussurro dos que o descobriram pela primeira vez. Hoje, quando olhamos para uma vela ou uma fogueira, vemos mais do que luz. Vemos o início de tudo, o momento em que deixamos de temer a noite e aprendemos a criar o dia. O fogo é o símbolo do despertar humano, a fronteira entre o instinto e o pensamento, entre o medo e a criação. E enquanto houver uma chama tremulando contra o vento, viverá também o legado de Naru, o homem que roubou o sol e ensinou a humanidade a jamais viver nas sombras.